conosco hoje, nesta manhã, o economista Sérgio Bastos, para falarmos aí do começo de ano nesse nosso país, relacionado, claro, à economia. Sérgio Bastos, bom dia, um prazer tê-lo no programa Tribuna Livre pela primeira vez no ano de 2016. E o que nos espera para esse 2016, já que o dólar esse ano já ultrapassou a casa dos R$4, claro que fechou menos de 4, mas o brasileiro deve ser otimista? Bom dia. Bom dia, Marquinhos, bom dia, Sérgio, os ouvintes, né? Sempre uma satisfação estar aqui com vocês. E estamos vindo aqui pela primeira vez em 2016 com os velhos problemas, infelizmente, né? Nós estamos deparando aí com uma situação não muito diferente da que acompanhamos em 2015 e que interfere na nossa vida. As diferenças é que a inflação está cada vez mais alta, o dólar está nessa sua trajetória indefinida, a cada semana ele vem a 4,10, 4,12, 4,15, daqui a pouco ele vem a 3,98, quer dizer, para quem trabalha de maneira planejada, o empresário, o pequeno empreendedor, que trabalha de uma maneira planejada, ele fica perdido, né? Isso daí é o sinal de que a economia ela não mostra sinais, ela não mostra uma direção, Marquinhos. E as mudanças de ministro, isso repercutiu negativamente para o nosso país? O que a gente percebe é que as mudanças que o governo federal vem procurando fazer, elas são como um balão, né? É um balão que sobe e as pessoas interessadas ficam observando, enquanto a realidade é diferente aqui no chão, né? Uhum. Na verdade, estava me recordando, há uns 3 ou 4 meses foi lançado pela presidente Dilma aquele pacote, o PAC Infraestrutura, que era um pacote que ia trazer um volume de recursos muito expressivo e que ia poder começar a mover novamente a economia, principalmente na área de obras, né? E não temos notícias de que isso tenha de fato acontecido. Quer dizer, de lançamentos em lançamentos, nós temos a expectativa de que o governo federal vai mesmo vir com alguma medida ou com alguma ação efetiva e que faça diferença na economia, e isso acaba não acontecendo. Tivemos a mudança do ministro Joaquim Levy, infelizmente, né, a pessoa que tinha aparentemente uma capacidade, né, e o próprio mercado viu isso, né, uma pessoa que tinha capacidade de independência de fazer as mudanças necessárias, né. Eu quero até dizer ao ouvinte que, ajudado aqui pelo Xará Sérgio Cruz, nós vamos precisar de remédios amargos para resolver os problemas da economia em queda, né? Ainda não deve sair para março, abril, o PIB, o quanto o país cresceu em 2015, vai ser negativo, 3,5% mais ou menos, se espera, 3,5%, 4%. Para 2016 já se fala em 3% também, antes se falava em 1,5%, quer dizer, a coisa não tá nada boa não, né? Nós temos que agir com confiança, mas precisamos também ter bastante precaução. A gente sabe, Xará, que a presidente Dilma está esnucada, né? Ela simplesmente não sabe para onde é que vai e tal. Cada dia ela apresenta uma proposta nova, insiste nessa questão da CPMF. Fora Dilma, tirando Dilma fora, como é que você faz para resolver o problema do Brasil hoje? Tirar a Dilma, que a Dilma, para mim, ela já não consegue mais. Ela com o mandato ou não, né, Xará? Ela com o mandato, na verdade, ela não tem apresentado força, né, capacidade de gerir. Na verdade, você tem um grupo político que está fazendo a gestão do governo federal, porque ela realmente, ao longo dos anos, foi perdendo credibilidade. Esses casos, como eu coloquei, né? Ela lança algumas coisas aí, algumas medidas, e a ação mesmo não vem, não acontece nada. Então, essa perda de capacidade de governar que ela tem, ela está sendo sustentada por grupos políticos, né, que têm interesse em que se mantenha como está. Mas tem uns bancos aí que os bancos estão bem, né? O lucro dos bancos, estou vendo aí 23%, 24% cada banco aí com lucro. Por que essa política? Por que os bancos estão se dando bem e nós, correntistas,
estamos cada vez pior. Olha, é muito interessante, Xará. O que acontece? Até ontem, anteontem o Bradesco anunciou um lucro recorde, ontem o Itaú anunciou também um lucro muito expressivo, só que parece que a mão está começando a mudar nesse sentido da sustentação. Por quê? Por mais que seja esse um governo social, apregoado pela própria Dilma, ele beneficia muito alguns grupos tradicionais e os bancos. E os bancos, enquanto você está podendo expandir crédito, né, emprestar para mais pessoas, e isso daí está gerando lucro para eles, lucros extraordinários, e o juro vai subindo, está tudo bem. Só que a hora que as medidas do governo federal começam a colocar dúvidas quanto à inadimplência, quanto à capacidade que as pessoas têm de pagar isso de volta para o banco, aí o banco acende a luzinha amarela. O Itaú, ontem, por exemplo, teve uma queda muito expressiva na Bolsa de Valores ontem. Ele caiu em torno de 7%, mas de um banco sólido tem a sua ação caindo 7% no dia. Isso é um sinal de crise. O Banco Itaú é um banco bastante sólido. Só que demonstra o quê? Por que isso aconteceu rapidamente? Porque o Banco Itaú, percebendo uma deterioração ali na sua carteira de crédito, porque as pessoas estão começando a atrasar pagamento ou estão deixando de pagar, isso está piorando a qualidade da carteira de empréstimos que ele tem, ele vendeu uma parte de créditos podres, que fala, ele vendeu uma parte dessa carteira para outro, tipo assim, ele mesmo já está começando a limpar a carteira dele, quer dizer, ele tem carteira ruim, isso o mercado olhou. Falou, peraí, se o Itaú, que é um banco tão sólido, vendeu lá 2 bilhões e 200 milhões da carteira dele, de crédito podre, então ele a coisa está sistêmica, né? Todo o mercado financeiro, o sistema bancário, então ele pode estar contaminado com muitos créditos podres. Isso daí mexe em toda a percepção e na confiança que os investidores têm em relação a esses bancos. Eu estava esperando você vir aqui eu estou inculcado com uma questão, o problema do desenvolvimento econômico do Brasil. O desenvolvimento do Brasil sempre dependeu muito do governo, né? Sempre dos incentivos, dos altos financiamentos feitos pelo BNDES e tal. O governo da presidente Dilma foi um governo extremamente generoso nesse aspecto no primeiro mandato dela, que criou incentivos, congelou, controlou preços, etc. Criou pacotes, né, para beneficiar a indústria, principalmente a indústria e a agricultura. Por que a agricultura respondeu, né, a esses incentivos, dando inclusive um superávit no ano passado, e a indústria não? Qual é o mistério? Pois é, o direcionamento da política de desenvolvimento do governo Dilma, chamada nova macroeconomia, foi voltado a aumentar consumo, aumentar o acesso das pessoas a bens e serviços e também calcado, né, ali, balizado numa capacidade que o país tem de gerar riqueza. Só que a hora que isso parou de acontecer, a partir de 2012, 2013, a coisa começou a ruir. Então, o Estado passou a arrecadar menos com esses incentivos como, por exemplo, isenção de IPI sobre automóveis, que é um valor expressivo, tomado o país, tomado os 12 meses. É um valor expressivo que simplesmente o governo federal abriu mão. Aí, dentre as suas políticas, então, aquela política expansionista que a gente fala, né? Expansão, né? Libera recursos, BNDES, bancos públicos, libera recursos para construção civil, para moradia, libera recursos para renovação de máquinas pela agricultura e pela indústria. O que acontece é que a agricultura, ela percebia e aderia a isso porque ela via uma melhor condição, melhorar a produtividade e tudo mais. A indústria não consegue ter essa percepção, porque a produção chinesa, por exemplo, ela é tão mais difícil de competir, que a própria indústria já falava, olha, nem que eu melhore as minhas máquinas, nem que eu melhore a minha força de trabalho, eu consigo competir com
o imposto chinês mínimo, com o custo de mão de obra chinês mínimo e com a política de câmbio. Lembra, Sérgio? O dólar estava 2,20, 2,50, ficou um bom tempo nesse patamar, e aí a indústria brasileira não conseguia ser competitiva fora e nem aqui dentro do país, porque chegava um produto chinês, um produto lá da Ásia, mais barato que o brasileiro. E aí a indústria não conseguia se mover. Com essa virada do câmbio, isso melhora para a agricultura, tanto que a agricultura é ela que está levando o superávit comercial. E também a indústria consegue ver uma luz de melhorar sua condição para produzir, tanto para exportar quanto para suprir o mercado interno, já que o mercado interno não consegue comprar mais de fora. Ficou muito caro com o dólar alto, né? São 7h55, estamos conversando com o economista Sérgio Bastos, já volto nesse assunto, quero só agradecer aos nossos ouvintes, já foi doado aí a muleta para o irmão do Toninho que sofreu um acidente de moto, então nosso muito obrigado a você que já resolveu o problema. Sérgio Bastos, você falou de remédio amargo. Que tipo de remédio amargo para resolver? Óleo de fígado de bacalhau. Ou pelo menos melhorar a situação desse nosso país. Óleo de fígado de bacalhau. Todo mundo olha aquela embalagem lá com o camarada carregando um bacalhau e já assusta, né? Na prática, o que nós precisávamos era um plano para o Brasil, né? Um plano um plano de país, como eu escutei outro dia. Um projeto, um sistema integrado que mostrasse para onde se espera que o país vá. Então, você ter, pelo menos em grandes números, o rumo para onde o país vai. Por exemplo, olha, o país está numa situação delicada porque o crédito aumentou muito, só que agora o juro aumentou, então penaliza o consumidor que tem suas parcelas, que tem sua dívida em cheque especial. Cartão de crédito foi de 8% para 15%, assim, ó, em meses, os juros. Né? Não tem quem aguenta. Então, um plano, por exemplo, esse é um dos componentes. Não, como que nós vamos tratar isso? Não, nós vamos criar, como governo federal, nós vamos criar medidas para desonerar esses juros. Porque dentro dos juros você tem impostos, né? O banco, ele paga impostos, o banco, ele tem tanto o imposto sobre operação como o imposto trabalhista, né? Um projeto para o país em que você possa dizer à indústria ou dizer ao comércio, ao investidor, que ele pode, na sua decisão de investir, confiar que lá na frente ele vai poder ter retorno. Pode demorar 2 anos, 3 anos, 4 anos, mas ele vai estar consolidado lá na frente. E aí ele se prepare para isso, porque ele vai estar numa situação muito melhor do que ele está hoje. Nós temos acompanhado, infelizmente, alguns empreendimentos tradicionais que simplesmente estão deixando de existir. Ou seja, esse funcionário 30, 40, 50 anos, de maneira sólida, e com a situação dos últimos 3 ou 4 anos, eu coloco 2012 para cá, porque realmente começou a piora mais clara da economia brasileira, simplesmente 3, 4 anos engoliram os 50 anos que tinha para trás, não por uma questão de gestão, mas por uma questão de que o mercado ficou de ponta cabeça, como a gente tem visto hoje. Fala-se muito em influência da conjuntura internacional. Até que ponto as crises internacionais influenciam na crise brasileira? Nós temos a China, o grande motor da economia mundial hoje. Os Estados Unidos lideram, mas ele já tem uma economia consolidada, enquanto que a China ela vem crescendo rapidamente, né? Ela cresceu só 6,5%, o pessoal ficou preocupado agora, né, Chana? Porque cresceu só 6,5% no ano, enquanto o Brasil está caindo, está diminuindo 3,5%. Então, a China ela é uma grande compradora, ela é uma grande consumidora de produtos do mundo. Petróleo, minério... Commodities, né? Commodities. E aí, com aquela população realmente muito grande, então eles consomem muito.
todos os países do mundo, acredito, têm relações comerciais com a China, que tem relações comerciais com a China, tem ela como um bom cliente. E na medida que a China, ela, como se esperava, num dado momento, ela começa a se estabilizar, crescendo menos, porque você partir do zero, você partir do 100 e crescer 7% é uma coisa. Você partir do 107 para crescer 7%, quer dizer, ela vem crescendo numa progressão, só que agora ela precisa se estabilizar, ainda que esteja crescendo bastante. Enquanto isso acontecia, ela vinha trazendo como uma locomotiva, trazendo crescimento econômico do mundo todo. A hora que ela passou a crescer menos, crescer 6,5%, e deixou então de comprar algumas coisas, ou deixou de consumir alguns produtos, você vê algumas crises nesses setores. Commodities, o aço na faixa de $80, hoje está $30. O petróleo, quem diria, de $120, $30. Quer dizer, isso carrega muitas economias, inclusive a brasileira. Mas o problema brasileiro não é de fora, não. É principalmente interno. E para encerrarmos esse nosso bate-papo, Sérgio Bastos, e a população, de que maneira precisa cuidar, não é, para que não estoure a conta e pague um juro de conta estourada, cartão de crédito, o dia a dia no supermercado, que infelizmente agora você chega para comprar, já sente a diferença nos valores do que está ali na prateleira. O que a pessoa precisa fazer hoje para cuidar, para que não sofra, não é, com juros, e também consiga aí adequar ao valor que recebe? Marquinhos, nós vivemos um momento com três probleminhas, né? Três probleminhas: diminuição de emprego. E aí a família que tinha lá o pai, a mãe, um filho, uma filha, todos empregados, um desses postos de trabalho pode ter sido perdido, isso diminui a renda familiar e aí a capacidade de consumir. Então o problema da diminuição de emprego, o problema da inflação, que a cada mês o seu salário já não consegue comprar aquela cesta de produtos que você comprava, e também a questão dos juros. A pessoa que tinha uma dívidazinha com um cheque especial, uma dívidazinha com um cartão de crédito, ela vê isso crescer com uma bola de neve lá super inclinada, numa montanha super inclinada, que ela vem só crescendo, crescendo, crescendo. O que a receita é a mesma de sempre, né? A pessoa tem que fazer um bom levantamento da sua despesa pessoal, verificar item a item com o que ela gasta e ser racional, ser criteriosa nesse gasto. O que eu preciso? Qual que é a minha necessidade de gasto? Será que eu preciso fazer os lanchinhos? Será que eu preciso, no carnaval agora, sair para festejar e gastar R$100 na noite, R$200 na noite, né? R$50 na noite, depende de cada pessoa, da capacidade financeira de cada um. Será que eu preciso disso? Pode ser que eu precise, só que ela tem que avaliar. Né? A decisão de planejamento financeiro é algo individual, é algo que só a pessoa individualmente consegue fazer, porque ela sabe priorizar aquilo onde ela deve gastar. Recebeu o seu salário, onde que eu vou gastar? Pronto, toma uma decisão para não faltar, porque se faltar ela vai precisar buscar em algum lugar. Ou ela vai emprestar, ou ela vai usar cartão de crédito, e aí com esses juros altos realmente vai complicar muito. Sérgio Bastos, mais uma vez, nosso muito obrigado pela sua participação, né, e pelas dicas aqui para os nossos ouvintes. Desejar um feliz 2016 e que venha mais vezes aqui para a gente bater esse papo bastante interessante. Bom dia, Sérgio. Obrigado, Marquinhos. Sérgio, eu que agradeço aos ouvintes, uma ótima quarta-feira e um restante de semana.